Pronto, então a gente vai ler esse trecho agora da Bíblia que vai falar da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia em que ele foi crucificado. E aí a gente vai ler a partir desse versículo 14 aí, que fala assim: E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Vamos prestando atenção. Eu vou lendo e vocês vão prestando atenção. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, ou eles gritaram, os judeus gritaram: Tira, tira, crucifica-o, né? Falando, os judeus falando contra o Senhor Jesus Cristo. Aí disse-lhe Pilatos. Esse Pilatos aí, né, era o governador da Judéia, né? Ele era o governador, como existe hoje o governador da Bahia, governador de São Paulo. Nesse tempo aí, ele era governador da Judéia, né? Onde vivia ali o povo judeu, que é o povo terreno de Deus que a gente tem estudado e aprendido, né? E aí disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes. Os sacerdotes também a gente já aprendeu, eram aqueles homens, né, que ficavam lá no templo de Jerusalém, com aquelas roupas lá que a gente estava estudando, aquelas roupas sacerdotais, e eles faziam sacrifícios, né, sacrificavam os animais, queimavam os animais. Os sacerdotes também, eles ajudavam ali nas questões do templo. Então, eles eram sacerdotes. Então responderam os sacerdotes, os principais sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Olha só, os próprios sacerdotes que cuidavam das coisas de Deus no templo, eles disseram que eles não tinham rei a não ser César, que era o imperador romano. Isso eles estavam falando contra o Senhor Jesus. Aí vamos seguir. Então entregou-lhe, né, entregou o Senhor Jesus para que ele fosse crucificado. Vou pedir Dal para subir um pouquinho. Isso, então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Né? Os sacerdotes tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz. Ou seja, o Senhor Jesus foi levando, andando e carregando a cruz para ele mesmo ser crucificado. Saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então, o Senhor Jesus, eles põem o Senhor Jesus para carregar sua própria cruz, e no lugar onde o Senhor Jesus ia ser crucificado, ele saiu de onde ele estava e foi até lá, né, carregando a cruz, e essa própria cruz que o Senhor Jesus carregava nas costas era a que ele ia ser pregado lá pelos soldados. Aí vai seguir dizendo: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, existia mais duas pessoas sendo crucificadas ali ao mesmo tempo, junto com o Senhor Jesus. Então, eram três cruzes, né? No meio tinha a cruz do Senhor Jesus Cristo. De um lado tinha uma pessoa sendo crucificada, do lado direito, e do lado esquerdo do Senhor Jesus Cristo tinha outra pessoa sendo crucificada. Então, naquele momento ali, três pessoas estavam sendo crucificadas, sendo que a do meio era o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Certo? Vocês estão vendo a imagem aí, ó, tinha um soldado romano, de um lado uma pessoa sendo crucificada, provavelmente cometeu algum crime. Do outro lado lá, ao fundo, outra pessoa sendo crucificada, provavelmente também cometeu algum crime. E no meio, nosso Senhor, que não tinha feito nada de errado, nenhum crime, nenhum pecado, nada, nenhuma palavra, né, que não fosse boa, tinha saído da boca dele. Nada ele disse de errado, mas ele estava sendo crucificado ali. Estava no meio, ali um soldado romano. Então a gente vai voltar lá no texto.
Então a gente estava aí, ó, onde o crucificaram e com ele outros dois, como a gente viu lá, um de cada lado e Jesus no meio. Então Pilatos, que era o governador da Judéia naquele tempo, escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Ou seja, mandou escrever umas letras, uns dizeres, e pregou lá em cima da cruz, no finalzinho lá da cruz, onde o Senhor estava, crucificado. E nesses dizeres que Pilatos mandou escrever, provavelmente numa tábua, dizia assim, ó, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele chamava Nazareno porque o Senhor Jesus, ele já tinha morado na cidade de Nazaré, né, com a família dele, com a mãe, com o pai. Eles passaram um tempo nessa cidade que chamava Nazaré. Por isso ele ficou conhecido com esse nome aí, Nazareno, porque ele morou em Nazaré. Era uma cidade. Aí Pilatos mandou escrever esse nome aí, ó. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então a gente vai seguir. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Então foi escrito esses dizeres aí em 3 idiomas. O hebraico era um idioma dos judeus, estava lá, ó, escrito primeiro em hebraico, grego, que era a língua na época mais falada, tipo o inglês hoje assim, ó. Muitos países falam inglês. Naquela época, muitos lugares do mundo falavam grego naquele tempo. E também uma outra língua que era o latim, o outro idioma. Então esse nome aí, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, estava escrito em 3 idiomas: hebraico, grego e latim. Olha só, aí no finalzinho da cruz, onde o Senhor estava sendo crucificado. Então a gente volta lá. Vai prestando atenção que tem perguntas. E aí no 21 fala assim: diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus. Lembrando que os sacerdotes eram aquelas pessoas que cuidavam das coisas de Deus no templo de Jerusalém. E aí eles diziam a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse, né, que Jesus disse, sou rei dos judeus. Aí respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Pilatos respondeu para o sumo sacerdote: o que está escrito, deixa como está. Então a gente vai para o 23 agora. Sobe um pouquinho, por favor, dá aí. Tendo, pois, os soldados romanos, né? Esses soldados aí eram do Império Romano, um império muito poderoso que dominava praticamente quase o mundo inteiro. Tinha muitos soldados. E César era o imperador deles, era o governador principal deles, o César. Aí, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então, a túnica aí, ó, essa túnica era um vestido grandão assim, ó, e ele tinha a manga comprida. Naquele tempo lá as pessoas usavam muito, até hoje naqueles países lá da Arábia, se vocês foram ver algum filme, alguma imagem, vocês vão ver que eles usam essas túnicas, é um vestidão comprido assim, com as mangas compridas, e aí o Senhor Jesus também estava com uma dessas. E aí fala que a túnica que o Senhor usava, ela era tecida de alto a baixo e ela não tinha costura, esse vestidozão que o Senhor usava, né? Então a gente vai para o 24. Disseram, pois, uns aos outros, os soldados romanos falaram: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Ou seja, eles iam pegar a túnica, né, esse vestido do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus estava, ia tirar, né? Eles iam lançar sorte para ver para quem ia cair essa túnica, quem ia ficar com essa túnica. Aí fala que para que se cumprisse a escritura que diz:
Dividiram entre si os meus vestidos, ó, estava escrito isso já, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E assim os soldados, pois, fizeram essas coisas. E agora o 25. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Olha só quem estava lá naquele momento que o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Tinha lá, ó, a sua mãe, a mãe do Senhor Jesus Cristo, que a gente sabe, né, o nome dela a gente vai descobrir daqui a pouco. A mãe e a irmã de sua mãe, a irmã da mãe do Senhor Jesus Cristo, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Então tinha 4 pessoas ali, né? Eram discípulos de Cristo, né? Elas estavam acompanhando a crucificação, enquanto o Senhor estava ali na cruz sofrendo dores, né? E também as pessoas estavam falando mal dele, muitas coisas contra ele. Essas pessoas estavam ali perto acompanhando, estavam junto à cruz. Aí diz assim no 26, ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava era João, um apóstolo chamado João, estava presente, disse Jesus à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, né, a João, eis aí a tua mãe. Um falou, o Senhor Jesus falando, né, que João tomaria como filho, né, da mãe do Senhor Jesus e a mãe do Senhor Jesus e a mãe do Senhor Jesus João tomaria como mãe a partir daquele momento. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que se cumprisse a Escritura, o Senhor Jesus disse assim: tenho sede. O Senhor Jesus estava crucificado naquele momento. Os soldados estavam ali embaixo, a gente viu ali 4 soldados. Estavam também os discípulos ali, pertinho da cruz, vendo o Senhor sendo crucificado. E nesse momento o Senhor Jesus falou assim: tenho sede. O Senhor estava sentindo sede. Então vamos ver o que aconteceu. O Senhor disse que estava com sede. A gente vai para o 29. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, os soldados romanos, né, que estavam ali crucificando o Senhor, encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num isope, ou uma esponja, lhe chegaram à boca, ou deram ao Senhor Jesus para beber aquele vinagre, né, numa esponja. 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então a gente vai até aqui. Essa foi a história do momento em que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele foi crucificado. Pregaram ele numa cruz, né? E aí a gente sabe que fizeram muitas maldades com ele, cuspiram nele, arrancaram a barba dele até chegar na cruz. E aí colocaram ele na cruz e pregaram ele. E ele ficou ali aguardando, né, o castigo de Deus sobre ele, que era para nós. Só que como Deus nos ama, ao invés de nos castigar pelos nossos pecados, castigou o Senhor Jesus Cristo, seu próprio Filho. Foram 3 horas sem parar, o Senhor Jesus Cristo recebendo o castigo de Deus pelo meu pecado, pelo pecado de Dal, pelo pecado de Danilo, pelo pecado de cada um de nós aqui. Todos pecaram, e aí o Senhor Jesus sofreu esse castigo em nosso lugar. Então foi por isso que ele foi crucificado e foi por isso que ele foi castigado, porque nós pecamos contra Deus. Então essa é a história da crucificação e agora a gente vai fazer perguntas para vocês para saber se vocês prestaram atenção na história, se vocês conseguiram compreender o que vocês não entenderam ou não lembraram, a gente vai lendo de novo e vai aprendendo. Todo mundo junto, certo? Então a gente vai voltar lá ao versículo 14, onde a gente iniciou. E eu vou começar com a primeira pergunta. Essa é facinha.
Deixa eu ver aqui a pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Quantas pessoas estavam sendo crucificadas naquele dia em que Três. Oh, Três. será que está certo? Bom, vamos ver se vocês acertaram. Dal vai colocar aí amarelinho. Deixa eu ver. Versículo 18, Dal. Olha só. Onde o crucificaram o Senhor Jesus Cristo e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então está certa a resposta. Vocês acertaram a primeira pergunta, muito bom. 3 pessoas foram crucificadas naquele dia, né? Elton, Oi, Ângelo. vê no chat se eu escrevi certo. Ah, ok, vamos lá ver. Ângelo escreveu 3, certíssimo, Ângelo. Você também acertou, muito bem. 3 pessoas foram crucificadas naquele dia. Agora quero saber se Dal tem alguma pergunta para vocês, o Danilo tem alguma pergunta para vocês. Pergunta fácil, vamos lá. É para perguntar fácil ou difícil? E aí, crianças, vocês querem uma pergunta fácil ou difícil? Fácil. Difícil. Olha, difícil. Danilo, então vamos lá. Vamos, se quiser fazer uma fácil e depois outra difícil, fica à vontade. Se quiser fazer a difícil também, eles estão preparados. Vamos ver se eles estão preparados mesmo. Então vamos para difícil. Quais eram os idiomas que estava escrito na cruz de Cristo? Ixi, agora complicou. Eu acho que Grego. Grego. Esqueci como é que eu vou dizer. É grego. Calma aí. Antes de responder, Ludmila começou a responder. Eu vou pedir, Danilo, para repetir a pergunta. Grego e latim. Vou pedir, Danilo, para repetir a pergunta, que talvez pode ter alguém aí que não ouviu direito. Vamos lá, Danilo. Repete a pergunta, depois vocês podem responder. A pergunta foi: quais idiomas estava escrito na cruz de Cristo? Grego e latim. Hebraico e latim. Grego, hebraico e latim. Quem mais se habilita? Grego. Ludmila respondeu. Ana Júlia, vai. Pode falar, Ana Júlia. Grego, hebraico e latino. Quem mais se habilita? Latim. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Maria e Cauã. Vamos ver se Maria e Cauã quer responder aí. Quais eram os idiomas que estavam escritos na cruz quando o Senhor foi crucificado? Vamos ver se Cauã e Maria quer responder também. Grego, hebraico e latim. Será que tá certo, Danilo? O que você acha? Rapaz, a criançada tá afiada, né? Então, Coloca aí, irmãozão. certa a resposta, nós vamos conferir. Deixa eu ver qual que é o versículo. O 20 dá. Deixa amarelinho aí. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Certa resposta. Parabéns. Danilo tentou pegar vocês, mas não conseguiu. Tá vendo aí, Danilo? Rapaz, a criançada tá afiada mesmo, viu? Glória ao Senhor. Aê, bacana. Agora, pode falar, Ângelo. Eu falei inglês.
Tá ok. Agora você aprendeu, né, Ângelo? 3 idiomas: hebraico, grego e latim. Isso. Agora, Enzo quer fazer uma pergunta, Enzo? Pode ficar à vontade. Olá. Olá. Ah, Enzo baixou a mão. Acho que ele levantou por engano. Ou se estiver falando, o áudio está fechado, viu, Enzo? Desculpa, é uma curiosidade que eu sabia. Quando Jesus foi crucificado, tinha dois, né, ao lado dele, uma à esquerda e outra à direita. Certo? Isso. Eu acho que o da direita foi um ladrão, ele roubou. E também foi um dos únicos que acreditou que Jesus era o nosso Salvador, Jesus Cristo. E também também acreditou e se redimiu de todos os seus pecados. E ele foi o único naquelas cruzes, tirando Deus, tirando Jesus, que foi para o céu. Olha só, Dal. Viu aí? Tá bem, viu? Tá meditando ele, o Elton. Tá meditando Maravilha. nas coisas. Maravilha, Enzo. Muito bom. Bacana. Vamos ver se Dal tem alguma pergunta. Será que Dal tem alguma pergunta para vocês? Se tiver, Dal, pega leve com as crianças. Não faz igual o Danilo, que Danilo tá complicando para eles. Viu? Vocês querem facinho, facinho, mamão com açúcar? Ou querem facinho, difícil, mamão com limão? Mamãe com irmão. Mamão com limão? Facinho, difícil? Pô, será que eu vou conseguir responder, ué? Mamão com açúcar. Mamão com açúcar, Ludmila? Não, Mamão com açúcar. Vou fazer um facinho difícil para vocês. eu não quero mamão com açúcar, não. Eu quero mamão sem açúcar. Quer um mamão com limão? Sim. Pronto, então vou fazer essa pergunta para vocês. O Senhor Jesus, ele estava na cruz e aí ficou com muita sede. E aí, quando ele disse que estava com sede, um soldado molhou uma coisa assim na esponja, na ponta da lança e deu para o Senhor Jesus beber. O que foi que o Senhor Jesus bebeu ali? Vinagre. 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 Estezinha? Vinagre. Ângelo falou vinagre. E João Miguel? Vinagre na esponja. Olha! E aí, o Elton? Eu vou dar um joinha se acertaram, viu? Então vamos conferir. Será possível? Será que acertaram? Vocês pediram difícil, Dal mandou difícil. Agora vamos conferir. Eu acho que essa está no versículo 29. Deixa eu te falar. Eu tenho uma cachola muito boa. Falou como, Ângelo? Repete, por favor. Eu tenho uma cachola muito boa. Quem? Você? É eu. Você é legal. Ângelo é legal. Olha o versículo 29. Deixa amarelinho aí para a gente conferir se vocês acertaram. Por isso que eu quero uma difícil. Eu quero mamão com limão. Então, vamos ler. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Acertaram a resposta. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca, né, a boca do Senhor Jesus. Os soldados pegaram essa esponja, como o Dal falou aí, encheram no vaso que estava com vinagre e deram para o Senhor Jesus beber.
Tá a resposta da eu vou até dar um joinha que essa foi difícil e eles acertaram, viu? Eu vou mandar um joinha aí. Já mandei o meu, Elton. Aí, ó. O vinagre. Aí, dá uma pergunta para você. Se pergunta difícil, eles respondem mais difícil ainda. Eles fazem a pergunta mais difícil ainda. Alguém aqui já tomou vinagre? Um pouquinho de vinagre. Alguém já tomou? Eu. Quem foi que já tomou? Eu já. E qual foi o gostinho Ei, que menino. vocês sentiram? Cecília. Ele é Não sabe mais, ele é azedo. Ele é um pouquinho azedo. É bem azedinho, né? Mas aí, agora imagine aí. Se você estivesse com bastante sede, debaixo daquele sol quente, e com muita sede mesmo assim, chega a boca já estava assim ressecando. E aí vocês queriam tomar o quê? Vinagre ou água? Eu queria água. 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 Água é bom nessa hora, né? Quando a gente tá com muita sede, a água é boa, né? Mas eles eram tão perversos, eles foram tão perversos com o Senhor Jesus, eles não gostavam do Senhor Jesus de tal maneira que o Senhor Jesus disse assim, tenho sede, vamos ver aqui, vamos ver como foi que o Senhor Jesus falou, ó. Aqui embaixo, no 28. Tá vendo aqui? Disse assim, ó, tenho sede. O Senhor Jesus estava com muita sede. Quando a gente está com sede, a gente tem sede de beber o quê? Água. E aí o que foi que o soldado fez? O soldado era tão perverso que fez o que com o Senhor Jesus? Estava ali, ó, um vaso cheio de vinagre. Mas também deveria ter água ali de junto. Mas ele preferiu fazer o quê? Pegar vinagre e colocar numa esponja e dar para o Senhor Jesus tomar. Aí pensa assim agora, o Senhor Jesus estava com muita sede, e aí ele toma vinagre que tem aquele gostinho azedo, e ele aí fica com mais sede ainda. Não é assim que fica quando a gente toma um vinagre? Fica aquele gosto bem azedinho. Sim. E aí, ao invés de matar a sede do Senhor Jesus, o soldado, ele perverso, ele botou vinagre e deu para o Senhor Jesus tomar para ficar com mais sede ainda. Sabe por quê? Botaram vinagre porque ninguém gostava do Senhor Jesus. E aí o soldado, ó, ele era mau, perverso, ele viu que o Senhor Jesus estava com sede, aí ao invés de dar água para matar a sede do Senhor Jesus, ele deu vinagre para aumentar mais a sede. Tá vendo aí? E o Senhor Jesus, como o Elton falou, ele não fez nada de errado. Não foi isso, Elton? Olha para você ver como é que é. O Senhor é bom, né? Eles fazendo isso contra o Senhor, pregou uma cruz. Pensa aí, imagine como não é ser pregado aqueles pregos gigantes assim, ó, entrando na mão e nos pés do Senhor. Eles provavelmente cuspiram, bateram no Senhor, maltrataram o Senhor. Deram esse vinagre aí para ele beber quando ele estava com sede. E o Senhor estava ali morrendo por eles, para salvar eles. Mas para isso eles precisavam crer no Senhor. Eles tinham que crer no Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim o Senhor morreu por eles, como morreu também por nós. Isso que é amor, tá vendo? Então, agora, crianças, eu tenho uma pergunta para vocês. Essa é fácil. É porque Dalma mais Danilo resolveu pegar no pé de vocês hoje. Mas eu não, eu sou gente boa. Eu não gosto de complicar para vocês. Eu vou fazer uma bem facinho.
Eu vou pedir para subir um pouquinho por 25. Mamão com Versículo açúcar. 25. Mamão com açúcar essa. Essa aí, qualquer um... Desce um pouquinho, por favor. Vamos lá. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. A pergunta é: qual era o nome da mãe do Senhor Jesus Cristo? Maria Madalena. Maria. Quem mais lembra? Maria Madalena. Olha, tem Maria Madalena, tem Maria. Quero ouvir mais. Vamos lá. Maria de... Maria, é só Maria. Maria de Cleófas. Maria. Só Maria. Quem mais responde? Elton, Maria. Oi, Ângelo. eu tenho uma perguntinha aqui. Certo. Então, pode ficar à vontade. Os soldados sabiam que vinagre aumentava a sede? Sabiam, mas eles faziam isso por maldade, como o Dal explicou. Eles sabiam que o Senhor ia ficar com mais sede, ia sofrer mais ainda, mas por maldade eles deram o vinagre ao Senhor. Então, vamos saber. Alguns responderam Maria Madalena, outros responderam Maria. Dal, Maria. Ângelo respondeu Maria. Quem acertou, Dal? Maria. Quem falou? Danilo Barbudão, vou deixar para você, Danilo. Quem acertou foi quem falou Maria. Certa Maria era a mãe do Senhor Jesus. Danilo respondeu aí que quem acertou foi quem falou Maria. Somente Maria. Não. Porque aí tem Maria Madalena, tem Maria mais o que, Dal? Maria de Cleófas. Maria de Cleófas, a Tem irmã. Maria Madalena. Mas a mãe do Senhor era somente Maria, a Virgem. Certa resposta. Quem respondeu? Maria. Oi, Ângelo. Eu nem sabia o que ela para falar. Mas eu chutei. Quando você lembrar, você fala. Tá, mas eu chutei aqui, eu falei Maria, chutei aqui. Então você acertou. Tá certa a resposta, Ângelo. Maria era a mãe do Senhor Jesus Cristo. A gente está com agora faltando 2 minutinhos para o nosso horário. Eu acho que ainda cabe mais uma perguntinha. Será que Danilo tem mais uma? Agora eu vou pegar a pesada, viu? Ixi, vixe, Maria. Agora vai ser problema para vocês, viu, crianças? Vamos lá. Deixa eu ver se eles prestaram atenção mesmo. Quantas partes foram divididas a roupa do Senhor Jesus? 4. Ó. 4. Danilo, eles estão afiados, viu, Danilo? Não estou acreditando nisso, não, viu? Eu acho que você não vai conseguir pegar eles hoje, não, viu, Danilo? Vamos lá, vamos saber se eles acertaram. Acho que está no versículo 23, Dal. Vamos lá. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes. Certa resposta. Para cada soldado, uma. Olha só o joinha aí, Dal mandou um montão de joinha. Vocês acertaram, Danilo Barbudão também. Certa resposta. Uma parte para cada soldado. O Elton, tá todo mundo esperto, viu, Elton? Todo mundo rapaz, acho que 100% de aproveitamento, viu, Dal? O Elton, tá vendo? É bom que a gente tá aprendendo bem o que está escrito na Bíblia. Se alguém chegar e disser assim,
Não, os soldados dividiram a roupa do Senhor Jesus em 7 partes. Tá certo? Não. 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 E aí a gente vai na palavra de Deus e vê o que é verdade. 4 partes. É por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus, né, Welton? Porque se alguém disser alguma coisa que não é, a gente vai para a palavra de Deus, que está certinho, a gente diz, não, ele falou errado, o que está certo é a palavra de Deus. Não é isso, Welton e Danilo? Isso. Hoje, muito mais, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas ensinando coisas erradas a respeito da Bíblia, muita gente enganando os outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ler assim ao aprender, gravar na cachola, e sempre que a gente ouvir alguma coisa, a gente deve conferir se está na Bíblia exatamente como a pessoa falou, para a gente não ser enganado. É assim, Danilo? Com certeza, viu? Maravilha essa criançada aí. Tá afiada mesmo. Glória ao Senhor. Então, deu o nosso horário por hoje. Muito bom, graças ao Senhor. São 9h01. A gente vai tirar a gravação aí para a gente finalizar.